Nós vamos ver os países se alinhando em um só pensamento para que todas as nações do mundo sejam conduzidas a não seguir a lei, a não seguir a palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer que no final dos tempos haveria uma multiplicação da iniquidade e por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Só que essa palavra iniquidade, ela também poderia ser traduzida como não observância da lei. Ou seja, no final dos tempos, por causa da não observância da lei, ou por causa do não cumprimento da lei, o amor de muitos vai se esfriar. O amor de muitos se esfriará por causa do não cumprimento da lei do Senhor. E basicamente, para que entendamos esse princípio, quando o ser humano se afasta dos princípios do Senhor, daquilo que Deus colocou no coração do homem, porque todo ser humano tem um senso de justiça em seu coração. Até aqueles que são considerados mais perversos, eles têm também dentro deles uma lei moral, ainda que seja só o resquício dessa lei moral. Tanto é que aqueles que são considerados perversos, quando eles vão praticar as suas perversidades, eles fazem de maneira escondida, porque eles sabem que aquilo é errado. A lei moral do Senhor foi estabelecida nos corações de todos os seres humanos, porque esse ser humano precisa viver a lei do Senhor para sobreviver, para ter vida. E por causa do esfriamento desse amor, nós veremos o multiplicar da maldade no mundo, nós veremos a morte prefigurada em pessoa reinando sobre as nações. E é justamente o período em que o mundo estará escuro espiritualmente. Só que nesse período, o nosso Senhor estará preparando um grupo de pessoas que representa aquele castiçal de 7 lâmpadas que estará iluminando os corações que vão estar escuros com essa maldade. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, porque nós estamos em uma série de mensagens a respeito do mistério das 12 virgens. As 12 virgens se levantam e essas 12 virgens estão caminhando no período do deserto, sendo preparadas com uma unção especial para iluminar as nações. Será que você é uma das virgens prudentes que ainda está dormindo para as principais profecias da palavra de Deus? Ou será que você faz parte das virgens que foram ocultadas de maneira proposital pelo nosso Senhor? Será que você está acordado? Será que você fará parte daqueles que estão dando o grito da meia-noite? Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Se você for uma pessoa que parou nesse vídeo aqui e não assistiu aos vídeos anteriores dessa série, O Mistério das 12 Virgens, eu sugiro que você pause esse vídeo e assista a série desde o início. Acompanhar os vídeos na sequência é muito importante para que você compreenda o raciocínio e o porquê o mistério é das 12 virgens e não parábola das 10 virgens. Outro detalhe muito importante é que eu deixo estudos que são paralelos a esse estudo aqui, porque a palavra de Deus, as revelações no Novo Testamento, elas são conectadas com a lei, com os salmos e com os profetas. Por que a maior parte dos cristãos são preguiçosos a respeito das revelações sobre o final dos tempos? Por que a maior parte dos cristãos preferem acompanhar os pastores famosos e a tradição evangélica que tem cegado a muitos cristãos na preparação para o final dos tempos? É justamente porque a maior parte dos cristãos, não todos, mas a maior parte dos cristãos são preguiçosos para meditar em vários textos, para acompanhar muitos estudos, porque, infelizmente, a igreja tem sido treinada a não meditar de maneira profunda na palavra de Deus. Então, se você parou nesse vídeo aqui, assista aos vídeos anteriores, porque é muito importante, é fundamental para que você compreenda que a igreja está sendo preparada para a grande tribulação, que essa mesma igreja é uma igreja que será revestida de grande poder e autoridade, e essa igreja fará as mesmas coisas e até coisas maiores que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele mesmo menciona essa direção. Então assista aos vídeos anteriores, porque tem grandes revelações nesse mistério das 12 virgens.
Como eu falei, queridos, a palavra de Deus ela é toda conectada. E todas as revelações do nosso Senhor e Salvador, todas as revelações do livro de Apocalipse, todas as revelações para o final dos tempos são revelações conectadas com a lei, com os salmos e com os profetas. E eu quero que você entenda que não surgiu do nada. Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele não falou do nada a respeito dessa parábola, a respeito de palavras que estão nessa parábola. Ele cita lâmpada, ele cita sono, ele cita alguns detalhes, algumas palavras que estão nessa parábola para que conectemos todas essas palavras com a lei, com os salmos e com os profetas. Então, entendendo tudo isso, vai lá comigo em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, hoje nós vamos ler apenas o versículo 7. Mateus capítulo 25, o versículo 7 diz assim: Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Você sabe muito bem o que significa preparar as lâmpadas? E a Bíblia vai dizer que preparar as lâmpadas, segundo as revelações, é ter vida de oração, ter vida de meditação na palavra de Deus. Se você não tem vida de oração diária, se você não tem vida de meditação na palavra de Deus, vida de meditação não é assistir um devocional raso, não é apenas acompanhar um versículo em 5 minutos. Meditação na palavra de Deus é se debruçar para saber o que Deus tem para você em cima daquele versículo ou em cima daquele texto específico. Pessoas vigilantes no sentido espiritual são aqueles que têm vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus. E eu expliquei detalhes no início dessa nossa série. Agora, as virgens aqui nesse contexto, elas estão no período mais escuro da história, onde a morte prefigurada em formato de homem está reinando, está governando sobre as nações. O período mais escuro da história foi estabelecido, o período da meia-noite, o horário da meia-noite, o horário do grito. Esse período foi estabelecido e neste momento, na segunda metade da última semana, a semana chamada de a última semana de Daniel, ela foi estabelecida e agora nós estamos falando a respeito dos 3 anos e meio finais, aonde vai acontecer ali a plenitude dos judeus, aonde o Senhor estará estabelecendo as suas 2 testemunhas para dar o grito da meia-noite. Agora, as virgens estão se levantando e todas aquelas virgens prepararam as suas lâmpadas. Você precisa entender o contexto da parábola para saber que esse momento aqui, as virgens nécias e as virgens prudentes estão preparando as suas lâmpadas. E quando nós olhamos para as virgens nécias, como eu falei em vídeos anteriores, elas têm as lâmpadas nas mãos, mas não têm o azeite, não têm vida de oração, não têm vida de meditação. As virgens nécias são aqueles cristãos nominais. Quando nós olhamos para as virgens prudentes, nós vemos que essas virgens prudentes acabam dormindo com as virgens nécias, justamente porque elas são piedosas, porém, elas acabam dormindo porque elas deixaram os azeites nas vasilhas. Elas serão despertadas para a salvação, serão despertadas no deserto dos povos, porém, essas virgens ainda estão dormindo. Só que quando as 2 testemunhas derem o grito da meia-noite, o teruá, o despertar, o cumprimento profético da festa das trombetas, essas virgens vão se levantar e até as nécias, até aqueles que são cristãos nominais, vão olhar e vão dizer, espera aí, está acontecendo algo aqui. Queridos, nenhum ser humano no mundo vai conseguir ignorar os acontecimentos dos 3 anos e meio finais da última semana de Daniel. Por quê? Porque será o momento em que a morte prefigurada, a morte em formato de homem, o anticristo, o iníquo, estará governando sobre as nações. As falsas profecias, os rios de engano vão estar por todo o mundo. Só que o mundo estará escuro, vivendo o período mais escuro da história, e a igreja estará sendo preparada, estará sendo conduzida a se levantar para caminhar ao deserto dos povos. Eu tenho falado muito aqui a respeito de Ezequiel, capítulo 20, no versículo 35, versículo 34, 35, onde ali o Senhor fala que levaria a sua esposa, a sua noiva, para falar-lhe ao coração. Também está escrito isso em Oséias, capítulo 2, versículos 14, versículo 15. O Senhor estará direcionando a sua noiva para lugares ermos, não são desertos literais, mas para lugares ermos, onde a igreja terá como recurso apenas
a comunhão dos santos para buscar a presença de Deus sem influência da tecnologia, sem influência de ensinos enganosos. A igreja só terá a comunhão dos santos e a palavra de Deus em sua mão e em seus corações. É justamente o que eu falei no vídeo anterior. É o selo do Senhor da igreja que estará no deserto, no grande encontro, o selo que estará no braço e o selo do Senhor que estará no coração. Lembra? Cantares, capítulo 8, a profecia em forma poética ali profetizada por Salomão. Então a igreja estará no deserto dos povos e essa igreja ela estará sendo conduzida, presta bastante atenção, essa igreja estará sendo conduzida ao deserto dos povos porque as duas testemunhas gritaram e as virgens estão se levantando. Só que, queridos, não tem como ter preparação sem vida de oração e vida de meditação profunda na palavra de Deus. E nós vemos, queridos, palavras-chave nos ligando e nos conectando. Por quê? Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estará edificando a sua noiva para que essa noiva se atavie a si mesmo. Vai lá comigo em Zacarias capítulo 4. Zacarias capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos e eu peço que você preste bastante atenção porque algumas palavras específicas em Zacarias capítulo 4 está nos conectando com Mateus capítulo 25, ou vice-versa, né? Algumas palavras de Mateus, da parábola das virgens, está nos conectando com essa profecia de Zacarias capítulo 4. Zacarias capítulo 4, nós vamos ler primeiro dos versículos 1 a 3, que diz assim: Tornou o anjo que falava comigo e me despertou. Olha só que interessante. O profeta Zacarias está sendo o quê? Despertado de um sono. E aqui esse despertar é um despertar espiritual. Porque a pessoa que ela não tem vida de oração e vida de meditação, essa pessoa ela vai ficar em um sono profundo e espiritual. Nós vemos muitas pessoas que conhecem a Bíblia, mas não têm vida de oração e por isso não são despertadas espiritualmente. E eu já falei aqui a respeito do que significa esse despertar das virgens, e aqui o profeta Zacarias está sendo despertado de um sono. Agora continua aí. E o anjo tornou a falar comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Versículo 2. E me perguntou, que vês? Respondi, olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, e um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Queridos, olha os detalhes específicos que o profeta Zacarias está aqui recebendo. Primeiro, nós vemos aqui as lâmpadas deste candelabro. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, conectamos essa profecia com Salmos capítulo 133, conectamos com a lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os teus caminhos. Nós vemos ali, Salmo 119, versículo 105, que é a lâmpada que a igreja precisa estar em suas mãos para acender essas lâmpadas e acender o castiçal. Queridos, o que é o castiçal? Apocalipse vai dizer que o castiçal é a própria igreja. E este castiçal ele só será aceso por cristãos que têm vida de oração e meditação na palavra de Deus. A comunhão dos santos ela é tão fundamental, mas tão fundamental, que todo cristão precisa compreender que esse cristão precisa ter vida de oração, vida de meditação, porque você acende a sua lâmpada individual dentro da sua casa, na sua comunhão com Deus, e quando você for encontrar o grupo de cristãos para clamar o nome do Senhor, para se reunir em nome do Senhor, os cristãos reunidos, eles formam esse castiçal de 7 lâmpadas. Quando você olha o profeta Zacarias nesse versículo 2 dizendo assim, que ele vê um castiçal, um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite, ele está vendo o quê? Ele está vendo o candelabro de ouro, e esse candelabro de ouro está falando a respeito de uma igreja que está sendo ungida com uma unção de reis e sacerdotes. Esse vaso de ouro, aliás, esse vaso de azeite é a unção do Senhor que precisa abastecer esse candelabro, esse castiçal, e é justamente a unção sobre a igreja, que é uma igreja que tem vida de oração e tem vida de meditação. Queridos, a igreja que tem vida de oração e vida de meditação no período mais escuro da história, será esse castiçal que estará acendendo esse mundo escuro. E ele continua falando, as suas 7 lâmpadas
E 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas, justamente porque a igreja ela precisa ter uma vida de oração individual e depois se reunir com os santos para ser esse castiçal completo. Por que o nosso Senhor e Salvador, no final dos tempos, estará andando no meio dos 7 castiçais? Porque 7 é o número do nosso Deus, é o número da perfeição, porque a igreja estará completa. Agora, queridos, Zacarias tem essa visão desse tubo de azeite, desse vaso de azeite ao lado desse castiçal. Por quê? Porque é um azeite que está sendo preparado para a igreja que estará iluminando esse mundo. Continua o texto aí, ó, versículo 3. Junto a este, 2 oliveiras. Uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Presta atenção que eu vou colocar aí na tela mais ou menos a visão que o profeta Zacarias ele teve. E é justamente um castiçal, um candelabro com suas 7 lâmpadas, e ele vê 2 árvores, 2 oliveiras ao lado desse castiçal. Queridos, nós vamos ver no decorrer do texto que essas 2 oliveiras são as 2 testemunhas do Senhor. E mais uma vez, nos próximos vídeos eu vou estar falando a respeito dessas 2 testemunhas que são essas 2 oliveiras. Você precisa entender essa visão profética, porque as oliveiras elas vão estar abastecendo este castiçal. A oliveira que é responsável por produzir a azeitona que produz esse azeite. As oliveiras, elas estarão abastecendo, acendendo as luzes desse candelabro, acendendo as luzes deste castiçal, porque essas revelações que somente as oliveiras têm, as oliveiras que representam as 2 testemunhas, os 2 ungidos do Senhor, que são as 2 virgens que não dormem em nenhum momento. E você que conhece o ensino das 2 casas de Israel entende muito bem essa visão, porque a igreja de Jesus Cristo, composta pelas virgens prudentes, é uma igreja que deixou as suas lâmpadas em uma vasilha. E o Senhor vai usar as 2 oliveiras, as 2 testemunhas, para despertar a igreja que é piedosa, que crê na lei do Senhor, que pratica a lei do Senhor, mas está dormindo para as principais profecias para o final dos tempos. As 2 oliveiras, na visão do profeta Zacarias, é as mesmas 2 oliveiras de Apocalipse capítulo 11, que são os 2 ungidos do Senhor, que estão diante do Senhor de toda a terra. A revelação das 2 casas de Israel é justamente a revelação de judeus e gentios, como essas 2 testemunhas, que são as 2 oliveiras que estão abastecendo a igreja com as revelações para o final dos tempos. Só que esse castiçal só estará aceso com vida de oração e vida de meditação. Agora, continua aí o texto, nós vamos ler agora o versículo 6. Nós vamos ler os versículos 6 e 7, que diz assim: prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Queridos, você conhece a figura histórica de Zorobabel, foi um grande homem de Deus, foi um homem levantado por Deus na época do Israel da Antiga Aliança para estabelecer os fundamentos da casa do Senhor. Você conhece a história da divisão dos 2 reinos, você conhece muito bem a história do cativeiro babilônico, quando o reino de Judá foi levado pela Babilônia, só que agora o Senhor Deus estava conduzindo Judá de volta para a terra dele, conduzindo Judá de volta para Jerusalém. E em todas essas levas, em todo o retorno do povo de Judá de volta para a sua terra, Deus mandou aquele povo reconstruir o templo do Senhor. Zorobabel foi responsável por estabelecer os fundamentos daquele templo literal. Só que Zorobabel, na figura espiritual, ele representa o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque assim como Zorobabel ele foi constituído um homem importante para estabelecer um fundamento do templo literal, a igreja de Jesus Cristo, as 2 testemunhas, estão sendo usadas para estabelecer esse fundamento. Só que Zorobabel, presta atenção nisso, Zorobabel, ele é a figura de Jesus Cristo, porque Jesus, ele é aquele que habilitou as suas 2 testemunhas para agora colocar um fundamento espiritual. É por isso que os profetas, é por isso que o profeta Ageu, é por isso que nós vamos ver o próprio profeta Zacarias dando a palavra dizendo que a glória da segunda casa seria ainda maior. Zorobabel é a figura de Jesus Cristo, porque Zorobabel veio com os fundamentos literais para a construção do templo e Jesus Cristo morre na cruz do Calvário para
estabelecer os fundamentos, porque ele é a pedra angular, ele é o fundamento, e ele está fundamentando a sua igreja espiritualmente, porque quando ele morre na cruz do Calvário, ele habilita judeus e gentios, e essa é a glória da segunda casa. É uma casa espiritual, e a igreja está sendo estabelecida através de suas duas testemunhas. O livro de Efésios capítulo 2, Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 11 vai explicar isso muito bem. Lá você não vai encontrar a palavra testemunhas, mas você vai ver o Senhor inspirando o apóstolo Paulo, o Senhor inspirando os servos do Senhor daquela época para dizer que não existe mais parede de separação, e agora nós fazemos parte desse fundamento, porque Jesus Cristo é aquele que fundamentou a igreja de judeus e gentios para que essas duas testemunhas estejam vivendo a glória da segunda casa. Olha o versículo 7. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate, ou a pedra de esquina, ele colocará o fundamento. Em meio a aclamações, haja graça, e graça para ela. Eu não tenho tempo para explicar isso aqui, mas existem grandes revelações aqui. Como eu falei, Zorobabel, ele é uma figura de Jesus Cristo, porque ele estabeleceu os fundamentos. Jesus morre e estabelece os fundamentos através da graça. Só que presta atenção nisso, você vai ver essas palavras no final, haja graça, e nós vamos ver o apóstolo João falando isso também no Evangelho de João, que é graça sobre graça. Por quê, queridos? Porque a graça do Senhor estava no Antigo Testamento, só que essa graça, ela é uma graça que tinha limites. Agora, a graça que foi estabelecida pelo Salvador, por Yeshua no Novo Testamento, é uma graça em que a igreja está sendo habilitada para viver essa segunda glória. Aliás, essa glória maior, né? A glória da segunda casa. Quando ele fala haja graça e graça, haja graça e graça para ela, o que ele está dizendo? A graça que estava no Antigo Testamento está sendo unida à graça do Novo Testamento. Queridos, não tem essa visão de que o Deus do Antigo Testamento era um Deus que não exercia uma graça. Ele era um Deus gracioso e deu muitas chances para o Israel da Antiga Aliança e para as nações daquele tempo. Só que esse Deus amoroso, ele estabelece um novo princípio de graça, concedendo ao homem uma oportunidade que esse homem não merecia. A conexão fabulosa desse texto com Apocalipse capítulo 12 é justamente a linha do tempo dessa mulher que vivia a graça do Antigo Testamento e agora ela está vivendo uma graça sobre uma outra graça. Então, quando nós olhamos para aquela mulher de Apocalipse 12, nós estamos enxergando uma linha do tempo em que a graça que tinha na antiga aliança foi renovada, essa graça agora com a nova aliança. Quando Zorobabel estabelece ali os fundamentos do templo literal, o que ele estava fazendo? Recolocando o Israel da antiga aliança para cultuar ao Senhor. Por quê? Porque do Israel da antiga aliança viria o Messias. Essa pedra que foi colocada. E entenda muito bem o que eu vou falar, queridos. Porque o culto ao Senhor começou com os judeus, e ali houve toda a salvação dos gentios, e nós veremos novas conversões de judeus. É a revelação dos 144 mil selados. Justamente porque Deus, ele olha para a sua noiva desde o Antigo Testamento até o período do casamento. É uma linha do tempo onde essa noiva está sendo estabelecida para casar com seu Senhor. Agora, vai comigo no versículo 9. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. O que ele está dizendo aqui? Zorobabel está estabelecendo um templo literal. Só que esse templo literal, ele tem fundamentos. E esse fundamento estará sendo estabelecido. Na época de Zorobabel não tinha acontecido ainda, Jesus não tinha vindo ainda. Porém, o Senhor já estava dizendo, a partir desse templo literal haverá uma reforma espiritual. Olha o versículo 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse se alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Os humildes começos é justamente aquilo que Deus começou a fazer através
do estabelecimento do templo do Senhor, da reforma espiritual que aconteceu naquela época, do profeta Zacarias, na época de Zorobabel, a reforma espiritual que estava acontecendo ali, porque a nação de Israel precisaria estar acordada espiritualmente para receber o Messias. Infelizmente, a maior parte dos judeus não receberam o Messias, porém, se você olhar, a igreja primitiva ela começou com os judeus. É por isso que a primeira tribo mencionada no texto dos 144 mil selados é a tribo de Judá. E você que conhece o ensino das duas casas de Israel, conhece o ensino que eu mencionei aqui, que nós meditamos aqui dos 144 mil selados, você sabe muito bem que revelação poderosa é essa. Ou seja, os humildes começos é a reforma espiritual do Israel da antiga aliança para a chegada do Messias, porque quando o Messias morresse na cruz do Calvário, uma nova aliança, uma nova graça seria apresentada ao mundo. Agora, continua vendo o texto, ele está falando sobre os 7 olhos do Senhor. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Grava bem isso. Os humildes começos, o restabelecimento do templo do Senhor e a reforma espiritual do Israel da antiga aliança. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, estabelece uma nova aliança, e a partir dessa nova aliança, o Espírito do Senhor, a lei do Senhor seria cravada no coração de todo servo de Jesus Cristo. Agora as leis não estão mais em tábuas de pedra, mas essa lei está no coração do homem. E por causa disso, o Espírito do Senhor não é mais de visitação, agora o Espírito do Senhor é de habitação. E por causa disso, pelo Espírito do Senhor estar habitando no homem, a onisciência, a onipresença do Senhor está sobre toda a terra, porque tem servos do Senhor em toda a terra. Queridos, os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra é justamente a onisciência de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, porque Ele está enxergando tudo ao redor do mundo. Quando a igreja de Jesus Cristo estiver como o castiçal aceso das 7 lâmpadas, essa igreja estará exercendo o poder de Deus sobre toda a terra, porque a terra se encherá da glória do Senhor quando a igreja estará sendo usada com poder e graça. Ainda não é o cumprimento do que vai acontecer no milênio, porém veremos vários servos do Senhor sendo usados com poder e graça, porque a igreja será movida pelos 7 olhos do Senhor, será movida pelos 7 Espíritos do Senhor mencionados em Isaías. Agora, olha só o que diz o versículo 11. Prossegui e lhe perguntei, que são essas 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falhar-lhe, perguntei, que são os 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem desse azeite dourado? Ele me respondeu, não sabes que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Olha só o versículo 14 que nós lemos em textos anteriores. Então ele disse, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Queridos, os 2 ungidos do Senhor, as 2 testemunhas, ou as 2 virgens que foram ocultadas de maneira proposital pelo nosso Senhor, são as 2 virgens estabelecidas. Para que essas 2 virgens foram estabelecidas? Essas 2 virgens foram estabelecidas para preparar a igreja que estará se levantando para encontrar-se com seu noivo. Lembra da visão do profeta Zacarias? São as 2 oliveiras que estão ao lado do castiçal. O castiçal de 7 lâmpadas que vai precisar estar aceso no período mais escuro da história. Você, cristão, está sendo preparado pelo Senhor para um período que vai entrar, para um movimento que vai ocorrer nas nações, um movimento que promoverá uma escuridão espiritual. E Jesus Cristo está preparando as suas 2 testemunhas, essas 2 oliveiras, para abastecer esse castiçal, porque as luzes do castiçal, esse fogo que acende o castiçal, está quase se apagando. Como o nosso Deus nunca deixou esse castiçal se apagar, agora ele estará usando as testemunhas para despertar, para acender o castiçal de 7 lâmpadas, porque esse castiçal estará iluminando esse mundo escuro. E eu te convido a voltar para Mateus capítulo 25, no versículo 7. Mateus capítulo 25, o versículo 7, que é o versículo tema do vídeo de hoje. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas.
Você entendeu a conexão que tem com Zacarias? Que é justamente as duas oliveiras que foram estabelecidas a partir do Israel. E, queridos, não desvincule o Israel literal, o Israel carnal, a importância que o Israel literal tem para o cristianismo, para a nova aliança. Existem muitos cristãos que estão acreditando em uma escatologia que não procede da palavra de Deus, porque está separando a igreja do Israel literal. Obviamente que só existe salvação em Jesus Cristo, porém, existem princípios que o Senhor deixou com os judeus que a igreja está esquecendo, pensando que é uma judaicidade da igreja, e não é isso. Um dos princípios que a igreja está esquecendo que Deus deixou com os judeus é conectar as revelações do Novo Testamento com a lei, com os salmos e com os profetas. Nós olhamos aqui a conexão que a parábola das virgens tem com o que está escrito também em Zacarias, que é justamente as lâmpadas do castiçal que serão acesas pelas virgens ou pelo grupo de pessoas, pelos dois ungidos. Esse castiçal será aceso pelas duas oliveiras ou abastecido. Na verdade, a igreja não tem poder para acender o castiçal, é até um termo errado, mas a igreja está recebendo poder, ou as duas testemunhas estão recebendo poder para abastecer esse castiçal para que essas lâmpadas estejam acesas. O texto diz que as virgens estão se levantando. Algumas para a condenação eterna, outras estão se levantando, recebendo esse azeite para despertar, para que venhamos usufruir da salvação eterna e entrar nas bodas do Cordeiro e entrar no reino milenar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que você é uma virgem prudente que está dormindo para as principais profecias? Ou o Senhor já te despertou e você está ajudando a acordar as virgens prudentes que estão se levantando para encontrar com seu noivo? Bom, mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida, essas revelações profundíssimas tenham edificado a sua fé. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui mais uma vez te aguardando para as próximas meditações.